Olá pessoal, tudo bem? Sou o Roberto, estamos aqui mais uma vez para nosso tutorial de elipse escada com Arduino. Então nessa nossa aula 4, a nossa ideia aqui é a gente fazer uma checagem da entrada analógica do Arduino, tá? Eu estou aqui com a minha ideia do Arduino aberta, então conforme nós vimos anteriormente, nós temos aqui o nosso programa que já está descarregado, onde a gente vai estar checando a entrada A8 do sensor, que nós colocamos o sensor de medição de umidade, ok? Esse sensor, vou estar mostrando aqui para vocês, olha. Eu coloquei aqui só para a gente estar observando a variação que nós vamos ter nessa entrada analógica, tá? Então, esse programa já está carregado. O nosso elipse já está aberto, né? Então, como nós vimos anteriormente, nós criamos aí a tela início, né? Então, nós estamos na aula 4. Nessa nossa tela processo, nós vamos estar colocando aqui algum elemento, né? Vamos trabalhar, a gente podemos trabalhar com troca de mensagem, a gente pode colocar, por exemplo, que a nossa umidade está baixa, a umidade relativa do solo está média ou está alta. Podemos fazer algo nesse sentido. Por quê? Porque aqui na nossa tag, que nem nós configuramos já anteriormente, né? Então a gente está com o drive já comunicando ok, né? E nessa tag aqui a gente está checando aqui, ó, o sensor, tá? Então, ó, os parâmetros 1, 3, 3 e o parâmetro relativo ao programa, ao nossa biblioteca lá do Modbus no Arduino, para o sensor é o 1. Por quê? Porque lá esse sensor, olha aqui, ó, ele está aqui no void loop, ó, tab reg 0 é igual que a leitura do sensor. E a leitura do sensor é o quê? É o analog read, que seria aí na nossa, está fazendo essa leitura da nossa porta A8, tá ok? Então a gente tem aqui o que? A nossa tab reg 0, então é sempre um a mais ali na nossa condição. Então, ó, tô lendo, tá ok, ó. Se eu não perdi a comunicação, que eu acho que eu perdi. Ah não, leitura ok, então tá bom. A leitura está ok, ó, tá lendo 0. Eu vou dar uma olhadinha no sensor. Ó, ó, já mudou o valor, né? Eu tô aqui passando um pouquinho de... Deu uma umedecida aqui na minha mão. Estou passando aqui um pouco no sensor, tá? Então, olha, está começando a ter uma variação. Agora eu vou dar uma secadinha nele. Ó, começou a diminuir, certo? Então, essa variação do analógico, que vai de 0 a 1023, é a nossa variação do nosso sensor. Então, conforme mais umidade, maior o valor. Menos umidade, menor esse valor aí. Tá ok? Muito bem. Então, o que eu posso trabalhar? Eu posso, um exemplo, trabalhar com esse elemento gauge, que ele é um elemento para checar um valor, né, da entrada analógica, por exemplo. Eu posso estar fazendo uma tag expressão, fazendo alguma condição matemática, usando uma porcentagem, e aqui eu coloco de 0 a 100, ou posso colocar também o valor de 0 a 1023. Vamos fazer isso, ó. Valor mínimo 0, valor máximo 1023, tá? Porque a gente já aproveita essa nossa tag. Então, vou colocar a tag 1 aqui, ó, adicionar. Aqui na moldura, no título, eu posso modificar, colocar aqui. Vou colocar aqui o nosso analógico, tá? Não vou especificar aqui que é o sensor, só para a gente ver essa variação. Aqui eu tenho, olha aqui na tela avançado, ó, eu consigo configurar aqui
essas cores, né? Ó, então, por exemplo, nível muito baixo, que é esse Lolo, pode ser, por exemplo, até 50, ó. Limite baixo até 200, limite normal, limite alto pode ser o que? Uns 600, e o muito alto, né? O alto e o Ri, que é o muito alto, pode ser a partir de uns 800. Ó. Então, criei uma variação de cores aqui, tá? O total de ticks seria o total, se eu colocar, por exemplo, aqui 9, 8, começa a ter umas divisões aqui, tá ok? E aqui a gente já consegue estar checando essa variação, ó. Já colocamos a tag, né? Então, ó, na hora que eu estiver monitorando a tela, ele já vai estar mostrando aí o valor do meu analógico, né? Ó, vou tentar secar ele um pouquinho aqui, ó. Tô mexendo nele, ó. Então, estou entrando em atrito aqui com o meu dedo nele, no sensor. Eu estou secando ele, né? Então, a tendência dele é ir diminuindo esse valor, tá? Tudo bem, ó? Então, eu estou tendo essa variação, ó. Podia até mudar a cor, né? Verdinho, na verdade, o verde é ideal, né? Ó, tá vendo que a tendência dele é ir para zero, né? Porque ele está ficando cada vez mais seco. Então, se eu molhar ele um pouco, ó, passar um pouquinho de água aqui nele, ó, passei, ó. Então, ó, tá vendo que ele aumentou aí a condição, ou seja, então nossa entrada analógica está ok, ele tá fazendo essa medição aí, tá? Então, o elemento gauge ele faz essa condição, tá? Eu posso criar zona de mensagem. Então, olha aqui, ó, texto. Posso criar zonas aqui, ó. Vamos colocar 3 zonas, ó. Então, na zona 1, ó, posso colocar umidade baixa, umidade baixa e o valor, ó, de 0 a, vamos colocar aqui a 200, vai. De 0 a 200, umidade baixa. Vamos colocar uma cor vermelha. De umidade, vamos colocar ideal, um exemplo. Ideal de 200, um exemplo, tá, pessoal? A 500, uma corzinha verde aqui, ó. E a umidade alta. Esse sensor pode ser usado para o solo, né? Condições de solo, para você fazer uma estufa, uma pequena horta, algo nesse sentido. Ele é um sensor ideal para isso, tá? Ele consegue checar aí com bastante precisão. Então, criei essas 3 zonas, vamos jogar a tag, né? Ó. Adicionar a tag. A umidade baixa, 0 a 200, umidade ideal 200 a 500 e a umidade alta de 500 a 1023, tá? Ok. Eu posso fechar. Vamos colocar na moldura aqui também, ó. Vamos desmarcar aqui, pronto. Então eu tenho aqui minha mensagem, tá? Se eu quiser alterar fonte, eu consigo, pessoal, deixar um pouquinho maior essa letra, né? Vamos fazer isso também rapidamente, só para dar uma melhorada no aspecto. Então eu consigo estar mudando a fonte, o formato da letra, o tamanho, enfim, né? A gente consegue deixar com a característica aí que a gente bem desejar. Outro fator também que eu consigo, bem parecido com a propriedade de texto, é a animação, tá? Eu acabei não preparando, estou sem internet aqui, nenhuma imagem para estar fazendo esse tipo de animação, mas depois em outra oportunidade eu mostro para vocês como que faz essa animação. Mas é bem semelhante, tá? Por quê? Porque na animação eu também trabalho com zonas e a diferença no lugar de estar textos aqui, né? Eu posso colocar imagens.
e aí uma imagem de um valor mínimo e máximo, e aí conforme for alterando esses valores, vai alterando as minhas imagens também, tá? Então, ó, vamos monitorar a tela novamente. Então, ó, umidade ideal, eu vou estar deixando um pouquinho mais úmido aqui, tá? Olha aqui, vamos ver. Ó, umidade alta, ok? Eu molhei aqui a minha mão, ó, deixei um pouquinho molhada e estou passando aqui no sensor, né? Ó. Então ele vai aumentando, ó, certo? Vou tentar secar ele agora. Conforme a gente vai secando, ele vai diminuindo, ó. Tá vendo? Aos poucos ele está diminuindo. Ó, umidade baixa, por quê? Porque ele já está abaixo da condição de 200 que a gente colocou. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Na sequência, nós vamos estar interagindo com os... nós vamos fazer também o PWM, né? Vamos estar controlando aí um LED de alto brilho e também vamos estar controlando LEDs e botões da nossa plaquinha que a gente já viu anteriormente, tá? Então, nesse formato que a gente viu hoje, foi relativo só à entrada analógica do nosso Arduino, e aí a gente conseguiu criar aí o nosso elemento gauge e a nossa troca de mensagens aí, tudo bem? Numa próxima oportunidade eu mostro para vocês a troca de uma animação que também é interessante fazer com esse tipo de entrada analógica, que aí você tem uma variação e essa variação você consegue estar fazendo isso, tá bom? Eu agradeço aí a atenção e até uma próxima oportunidade.